E aí nerds, bem-vindos de volta a Zeoland. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os top 5 melhores notebooks gamers para vocês comprarem agora em 2024. Fiz uma pesquisa bem ampla aí, internet afora, e vou trazer aqui para vocês os melhores modelos. Nesse vídeo eu também vou fazer uma comparação com os PCs gamers, né? E como que é a relação de custo-benefício entre você comprar um PC gamer e um notebook gamer. Eu assisti várias reviews aí na internet, várias análises, vários compilados de top 5, etc. E aqui eu tô trazendo realmente os melhores. Aqui também você vai entender alguns conhecimentos básicos para você escolher o seu notebook de forma mais inteligente, ou seja, coisas que você precisa saber na hora de avaliar um notebook. E depois de bater muita cabeça aí, tentar escolher aí qual seria a minha opção de compra, eu consegui aí desvendar esse enigma dos notebook gamers, que são assim, tem muitos tipos, e eu vou trazer para você aqui a minha visão do que é um hardware balanceado e um notebook gamer muito bom. E eu tô querendo comprar um notebook gamer porque eu comprei o MetaQuest 3 e para jogar os jogos do PC VR eu preciso de um notebook com poder de processamento. Porque jogos em geral eu gosto de jogar no videogame, tá? Mas é legal também ter uma outra opção para jogar, né? Sendo que os jogos da Steam são muito mais baratos do que nos videogames. E esses 5 modelos aqui, eles rodam de tudo, tá? Todos os jogos mais modernos, então fique tranquilo. Bom, antes de eu mostrar ali os modelos em si, eu vou fazer uma discussão aqui sobre PC Gamer versus Notebook Gamer. Bom, começando aí com as vantagens do PC, no PC você pode montar a sua máquina do jeito que você quiser, então você escolhe a sua placa de vídeo e o seu processador, além do tipo de memória RAM, do gabinete e tudo mais, então ele é super personalizável e você consegue fazer a máquina que você realmente quer. Além disso, eles são mais bonitos, tem RGB, tem os gabinetes super luxuosos, então é uma pegada mais premium, assim. Eu até vi um vídeo no canal Tech falando assim sobre qual vale mais a pena em termos de poder mesmo, né? E os notebooks gamers com as especificações iguais de um PC gamer, eles vão ter um desempenho um pouquinho inferior, tá, aos PC gamers, mas essa discrepância é muito pequena hoje em dia, porque os notebooks estão bem avançados. Eu acredito que o custo-benefício dos notebooks gamers é muito maior, tá? Porque você montando um PC já com tela, com teclado, com mouse, esse conjunto vai ficar muito mais caro do que você comprar um notebook que já vem com todas essas coisas. Além disso, a parte de desconforto térmico é muito mais palpável nos notebook gamers, então se você vai jogar no teclado, principalmente do seu notebook, você vai sentir esse calor aí da máquina, né? Enquanto nos PCs isso não acontece tanto. E mais importante do que isso, as máquinas que esquentam muito podem se danificar, né, com o tempo e também perder desempenho, então isso é um ponto para os PC gamers que são, no geral, muito mais frios do que os notebooks. Além disso, o notebook ele é um conjunto fechado, então se você tiver um problema muito grave ali no notebook, ele pifa de uma vez e você não consegue aí reparar às vezes. Então, ele é um conjunto inteiro, então se der problema, vai dar problema em tudo. Além disso, os PCs gamers, você consegue fazer o upgrade das peças com o longo do tempo. Então, se você tá vendo que o seu processador não tá dando conta, você vai lá, troca o processador, né, e tá tudo certo. Você vende o seu processador que você tinha e instala um novo. Então você vai fazendo upgrades nele infinitamente. Já os notebooks não, você consegue só expandir a memória e também a memória RAM, então não tem muito como você mexer nas placas de vídeo nem no processador. No notebook você teria que vender o notebook para comprar outro, né? Mas eu prefiro muito mais os notebooks gamers, tá? Porque o custo-benefício é maior, como eu tinha dito. Além disso, ele tem uma versatilidade muito maior. Você pode usar ele para produtividade, para trabalho, para jogos, como console portátil e console de mesa, se você ligar na sua TV. Então ele é extremamente versátil e muito poderoso e muito fácil de se levar nos lugares. Tá gostando do vídeo? Então, por favor, deixa um like aí para me ajudar aí a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Bom, agora passando para uma outra etapa aqui do seu conhecimento sobre notebooks, eu queria fazer alguns avisos antes, tá, de eu mostrar os modelos, para você ter em mente na hora de fazer a compra e também para você escolher o seu modelo, tá? Então são coisas que você deve saber antes de escolher. Os notebooks que eu escolhi aqui, eles estão na faixa de preço dos R$ 3.700 até os R$ 7.000, tá? Então essa faixa de preço já cobre aí os melhores notebooks, tá? Você não precisa gastar mais do que isso, você vai ter uma bela máquina por esse dinheiro. Uma coisa a se ter em mente é que quando você for comprar o seu notebook, é interessante que você pague à vista, tá? Porque os notebooks têm descontos muito grandes quando você paga à vista, então é melhor você juntar o dinheiro e comprar de uma vez. Os melhores meses para você comprar o notebook é a partir de março, tá? Então você fica olhando ali as promoções, mas os melhores meses mesmo são lá para o fim do ano, em outubro, novembro e dezembro. Principalmente na Black Friday, né? Que aí é o melhor dia para você comprar mesmo.
O que eu tinha dito ali de comprar à vista também vale para os PCs, tá? Porque se você comprar todas as peças em conjunto, à vista, você também tem um desconto, tá? Então não adianta você ficar comprando as peças soltas, porque você não vai ter o que fazer com um processador solto. E mesmo assim, se você comprar ele à vista, vai ser mais barato. Outra dica que eu dou aqui é não comprar modelos lançamento, tá? Porque eles vêm num preço muito alto e com o passar do tempo, assim, coisa de meses, eles abaixam drasticamente de valor. Outra coisa a ser citada aqui é que se você quiser comprar o notebook já com o Windows 11 instalado, ele vai ser bem mais caro, coisa de 400, 500 reais às vezes. Isso não compensa. Então, todos os preços aqui que eu vou falar são notebooks que vêm com o Linux, e aí você tem que instalar o Windows, mas é um processo super simples que você não precisa se preocupar agora, tá? Tem vídeos no YouTube aí, a rodo, ensinando como fazer, é muito fácil, e não vale a pena pagar 500 reais no Windows só porque ele já vem instalado. Vocês vão perceber aqui que eu não trouxe nenhum modelo do Dell G15, tá? Que é um notebook gamer bem famoso, porque ele tá com um bug aí na potência da placa de vídeo, que do nada despenca, e aí, consequentemente, o poder aí de processamento também despenca, e esse problema não foi consertado, então eu não compraria um notebook que tá bugado. Uma coisa que vocês podem estar pensando é se vale a pena importar os notebooks, tá? E eu digo que não, tá? A importação tem alguns cenários. E o primeiro cenário, que é você pagando todos os impostos possíveis e imagináveis, o que tem acontecido muito agora com remessa conforme, aí realmente não vale mesmo, tá? Porque você vai pagar o ICMS e o imposto de importação mesmo, e aí não vai compensar o valor, tá? Vai ficar mais alto do que modelos semelhantes aqui no Brasil. Mesmo por sistemas como Grabber e Zip4Me, tá? Porque se na alfândega eles abrirem o seu produto e checarem ali o modelo, você tá lascado, tá? Aí vai taxar muito, então eu não correria esse risco. E assim, como os notebooks são grandes, o pacote é grande, e um pacote grande, mesmo que você declarar ali abaixo do valor, cara, eles vão desconfiar e vão ver ali a descrição que vai ter algum tipo de... vai ter escrito que é um notebook, provavelmente. E aí eles vão taxar, então não faça isso, tá? Eu recomendo importar coisas de pacotes menores. Agora, se você tem alguém que vai nos Estados Unidos para você e que vai trazer de lá, aí, meu amigo, vale muito a pena, mas muito mesmo, tá? Só que tem isso, a pessoa tem que estar disposta a trazer para você e aí o cenário também é totalmente outro, tá? Porque são outros notebooks, então teria que fazer um vídeo só de notebooks americanos, por exemplo. Então, esse vídeo aqui é para notebooks que estão no Brasil, para você comprar no Brasil e que realmente valem a pena e estão com valor ok. Uma coisa que vocês vão perceber aqui durante o vídeo é que os notebooks gamers esquentam bastante, isso é um ponto de discussão. Então, quando você comprar o seu notebook gamer, eu recomendo você comprar também um standzinho para ele ficar meio levantado e que tenha ventoinhas para melhorar o resfriamento do seu note e o que vai impactar na performance dele. Uma coisa a se ressaltar, tá, é que às vezes vocês vão encontrar modelos com as mesmas especificações dos modelos gamer e você tem que entender que o modelo gamer vai ter um poder de processamento, né, um poder gráfico maior do que os notebooks de produtividade com as mesmas especificações, tá? Então, ser gamer, né, faz diferença na hora do processamento, porque ele foi todo pensado ali dentro, todos os componentes para tirar mais poder bruto. Então, se você pega um notebook de produtividade com uma placa de vídeo top, ele não vai ter a mesma performance do que um notebook gamer com a placa de vídeo top. Então, compensa você comprar os gamers. Obviamente, eles são mais grossos e têm um design diferente, mas em termos de desempenho, eles são melhores. Bom, então vamos agora para o nosso primeiro modelo aqui, que é o Acer Nitro 5 com A3050, que provavelmente vai ser a escolha de muitos de vocês, porque ele está abaixo dos R$4.000 e é um custo-benefício ótimo. Ele roda todos os jogos, tá? E é bom para produtividade, porque tem um processador bem potente, que se eu não me engano é o i5 12500H. Eu até marquei aqui o modelo específico que eu estou falando para vocês não se confundirem, tá? Porque o Acer Nitro 5 tem também uma outra versão com a RTX 1650, que é uma placa de vídeo muito inferior à 3050. Vou deixar na tela aí o nome, né, o número serial aí desse modelo. Esse Nitro 5 já é um Nitro 5 de nova geração, então tem o design e a construção novos, né, muito melhores do que a geração passada. Eu gosto bastante do design dele, ele é bem chamativo, bem gamer, mas bem acabado e bem empolgante, assim, é um design que chama a atenção. Então, se você não quer isso, né, se você quer mais para produtividade, aí eu não recomendaria tanto.
em termos de aparência mesmo. O teclado dele RGB é só vermelho, então é uma coisa a se considerar, então não é um teclado RGB maravilhoso com 1001 cores. A tela é bem básica, tá? Ela tem 144 Hz, 45% do NTSC, que é o quanto de cores ele consegue te mostrar, então não é muito bom, tá? 45%. E o brilho também não é muito bom, que chega a 250 nits. Ele também é bem grosso, tá? Não é um notebook fino nem nada. E um problema grande dele é que ele vem com 8 GB de DDR4, né, de memória RAM, o que é um problema porque ela vem instalada só num slot, né? Então você vai ter que comprar 8 GB adicionais para fechar os 16 GB, que hoje em dia é o que é necessário para rodar os jogos de uma forma boa. E você vai ter que instalar esses 8 GB no outro slot, assim ativando o Dual Channel, né? Que eles falam que aumenta muito a performance do notebook se você usa os 2 slots de memória RAM. Então é necessário fazer isso, tá? Se você comprar, você tem que fazer isso, senão você vai perder muita performance. E aí é um ponto negativo para mim, porque você vai ter que abrir o notebook, você vai ter que achar ali onde que é o slot da memória RAM, e assim, eu tenho medo de abrir notebook, tenho medo de esbarrar alguma coisa e quebrar, é tudo muito sensível ali dentro, então tenha isso em mente. É uma coisa simples, que se você comprar a memória RAM e comprar um joguinho de chave Phillips, você consegue fazer, mas eu tenho medo, tá? Eu não gosto de ficar abrindo os meus equipamentos, porque eu tenho medo de quebrar. Sendo esse o primeiro modelo que eu estou mostrando para vocês, eu queria explicar as placas de vídeo, então o número da placa de vídeo, né? O que significa. Então aqui a gente está na placa de vídeo RTX 3050, tá? 30 é a linha da placa de vídeo, né? A geração da placa de vídeo. E 50 seria o poder dessa placa de vídeo nessa linha. Então, por exemplo, a placa 3050, ela está na geração 3 e ela é o modelo de entrada da linha das 30, né? Das RTX 3000. Por exemplo, uma RTX 3060, por exemplo, que é da geração 3 e está na potência 6, né, digamos assim, no nível de processamento 6, ela vai ter um desempenho semelhante, por exemplo, a uma 4050, que é uma placa da geração 4000, só que é uma placa de entrada, enquanto a 3060 já é uma placa mais avançada, não é uma placa de entrada. Então elas meio que se balanceiam aí, né? E esse 3060, 4050 vai ser uma coisa que nós vamos discutir no próximo modelo, porque vocês vão ver que o processamento, assim, né, o poder da placa é muito semelhante. Nós vamos discutir mais sobre isso, mas é isso, assim, não é porque ela é 4000 que ela vai ser melhor do que as 3000. Por exemplo, uma 3070 é muito mais potente do que uma 4050, porque ela é uma placa avançada, já que ela é 70, enquanto a 4050 ela é de entrada, porque ela é 50, entende? Então é meio confuso isso, e eu demorei para entender isso, mas é uma coisa que você tem que entender na hora de escolher um modelo. Então aqui nós estamos falando de uma placa que não é tão potente, tá? Porque ela é da geração passada e ela é de entrada. Ele também tem boa bateria e boa webcam, tudo bem ok. E com 512 GB de SSD, assim, de ultra velocidade, muito bom. Só que não é 1 TB, né? Podia ser 1 TB. E o que você pode esperar de desempenho nos jogos, tá? Você vai jogar os jogos em Full HD, você não vai jogar os jogos no Ultra, talvez no médio ou no alto, e você vai conseguir aí uma taxa de quadros de 40 a 80 quadros por segundo, o que é muito bom, né? Só que depende muito do jogo. Jogos mais exigentes você vai jogar ali nos 40 no máximo. E provavelmente você vai ter que, igual eu falei, colocar no médio ou no baixo o jogo, e também as opções de Ray Tracing deixar no mínimo, né? Ou desativado. Por exemplo, um Hogwarts Legacy, que é um jogo super moderno, roda a 50 frames, né? Numa configuração balanceada aí de gráficos. Então ele roda tudo. Mas nem pense em jogar em 2K, por exemplo, né? Em Quad HD. Uma coisa a se atentar é que quando o processador ali chega a 100 graus, e aqui ele chega, você tem microtravamentos que acontecem com alguma frequência, então tenha isso em mente, né? Ele esquenta muito, então provavelmente você vai ter que fazer um undervolt, né? Que eles chamam. Que é você limitar a temperatura do processador para que o jogo fique mais fluido e você não agrida ali o processador e não cause esse throttling, né? Ou seja, esses microtravamentos. Ou seja, concluindo, ele é o rei do custo-benefício aqui, porque ele está abaixo dos 4000, ele roda tudo, ele é moderno e ele é bastante quente, né? Mas vale muito a pena.
Só que assim, ele não é uma coisa que vai durar muito tempo, né? Porque os jogos atuais já estão pesados e essa placa de vídeo já está um pouco antiga. Mas se você quer um notebook que roda tudo que já está lançado hoje e também usar para produtividade, ele está muito recomendado pelo preço. Muito bem, agora vamos para o próximo modelo aqui da lista, que é o Triton 300SE. O Triton vem com uma configuração de processador i7-12700H, que é um processador bem potente, e uma 3060. Então ele, obviamente, é mais potente do que o Nitro 5. O preço varia de R$ 6.000 a R$ 7.500 e ele foi lançado ano passado. E aqui o negócio do Nitro é a beleza do produto, tá? O acabamento, porque ele é todo feito em metal, ele passa uma vibe que não é gamer, né? É bem chique, uma vibe bem mais voltado para produtividade, ao mesmo tempo que ele é gamer. Ele tem uma tela que é espetacular, tá? Que tem G-Sync, tem HDR, tem 100% das cores NTSC, tem um brilho excelente de 500 nits, é 240 Hz e também é Quad HD, ou seja, é uma tela espetacular. Eu compraria esse notebook só pela tela, assim, vale muito a pena e é o grande chamariz do notebook, tá? Ele é um notebook super potente também, tem a 3060, que é bem potente, que está perto ali do poder das 4050, como eu tinha dito para vocês. E além disso ele tem um outro recurso bacana, que é o sensor de impressão digital no touchpad, então é um luxozinho legal. Também tem um teclado RGB super completo, com modo Rainbow, com 4 zonas aí para você personalizar, de cores, etc. Então ele é bem completo. Também aqui, é legal destacar isso, ele possui a entrada Thunderbolt, né? Que é uma entrada muito versátil para você plugar dongles aí e ampliar suas portas. Então, se você precisa de uma porta específica, você vai ter a Thunderbolt para usar como uma forma de criar essa entrada para o seu notebook. O problema dele é que ele é barulhento e esquenta bastante. Ele não esquenta bastante no processador, não. Isso é um ponto positivo para ele, que ele fica bem frio comparado com outros notebooks gamers, o que eu acho muito bom porque traz uma segurança, né, para esse conjunto. Quer dizer que você está comprando uma coisa que está bem balanceada, né? Ou seja, o processador com a placa, eles estão bem casados e isso gera uma máquina que está mais bem azeitada, digamos assim, do que uma outra recomendação que eu vou dar aqui para vocês, que vocês vão ver que esquenta muito. E eu fico com medo, assim, de um negócio bater 100 e tantos graus. Eu acho que isso vai danificando aos poucos os componentes. E então, aqui é uma escolha bem segura quanto a isso. Além disso, ele tem boa webcam, bons microfones embutidos, bom som embutido. Então, ele é, assim, o conjunto dele, né, em termos de construção, de tela e tudo mais, é muito mais sofisticado do que os outros. E ele está num preço muito justo aí pelo que ele entrega. Tá gostando do vídeo? Então, por favor, considere se inscrever no canal, tá? Que aqui eu trago vários vídeos aí com análises de produtos, indicação de produtos eletrônicos, indicação de séries e filmes, entre outras coisas. Aqui é um canal bem variado, tá? Que eu tenho certeza que se você entrar no meu canal e procurar, você vai achar alguma coisa que você vai gostar. Então, por favor, se inscreve. Voltando pro Triton, ele também vem com a RAM de nova geração, que é a DDR5, né? Então, melhor, e já vem com 16 GB, tá? Ele não vem Dual Channel, como eu tinha dito ali no Nitro 5, tá? Que também não vinha com Dual Channel, só que aqui, como a memória RAM é mais moderna, você não vai ter problemas. Ele não precisa do Dual Channel e 16 GB já é uma quantidade suficiente. O armazenamento também é de 512 GB, nada demais. SSD também, de alta velocidade. Em termos de desempenho, ele é muito bom, tá? Ele vai rodar aí em Quad HD e já tem a tela para isso. Em frames por segundo aí altos, quase 60. Então vale muito a pena, assim, pelo processamento também, ele é bem potente. E vai rodar os jogos em Full HD, assim, sobrando quase. Assim, muito bem. Vai rodar a 60 frames por segundo no alto, né, na configuração alta ou mais. Então ele é realmente bem potente. Então assim, o Triton, eu acho que ele é o melhor dos dois mundos, porque ele pega coisas que são importantes para a produtividade, como por exemplo, uma boa tela, um bom design e também uma boa construção. Então ele é
uma máquina bem construída, né, que não é de plástico igual o Nitro 5 que eu comentei agora há pouco. Então ele é bem mais sólido, né, e tem uma tela espetacular e um bom poder de processamento. Então ele, ao mesmo tempo que ele é de produtividade, ele é gamer também. Então ele é maravilhoso, eu gosto muito desse modelo. Bom, agora eu vou falar sobre um notebook que é da linha agora 4050, tá? Então tem 2 notebooks aqui dessa linha. Vamos comparar eles, tá? E vou apresentar para vocês. O primeiro notebook é o Avel Storm BS 4050, que é de uma marca brasileira, que é a Avel. E isso já me deixa com o pé atrás, tá? Eu não sei até que ponto que essa marca é conhecida e disseminada, né? Não sei, eu tenho um pouco de medo de dar problema, assim, por ser brasileira mesmo. Não sei se isso procede, mas é uma preocupação. Ele é um modelo bem barato pelo que entrega, tá? Fica abaixo dos seus R$6.000 com frequência. E ele é uma bela opção porque ele tem a RTX 4050 e um processador também muito bom, que é o i7-12650H. Se você gostar desse modelo, quando ele entra em promoção, muitas vezes você ganha 16 GB de RAM de graça, tá? Na compra. Então, espere por uma promoção onde isso acontece, tá? É só olhar lá, ele vai te mostrar que você ganhou o dobro de RAM. E o poder de processamento dele tá semelhante ali às 3060, como por exemplo a do Triton, só que um pouco mais potente, tá, do que isso. E a diferença da linha 40, da linha 4000, é que elas têm umas tecnologias diferenciadas, né? E a principal delas é o Frame Generation, né, da NVIDIA, que simplesmente, por inteligência artificial, consegue aumentar o FPS do seu jogo, colocando quadros feitos pela inteligência artificial, né? Então ele ganha muita performance por conta disso. E esse recurso não está disponível na linha 3000. Porém, recentemente, tá? Essa semana mesmo, a gente tá vendo um avanço do FSR3, que é o principal concorrente do Frame Generation. É basicamente a mesma coisa. E esse FSR3 pode ser utilizado em qualquer placa de vídeo, inclusive da linha 3000 ou até da linha 2000. Então, a gente já está vendo jogos com FSR3, né, com esse mod do FSR3, que ainda não foi totalmente lançado, mas vai ser, ganhando a mesma performance do Frame Generation, né? Então, meio que caiu por terra essa linha 4000 por conta disso, que o único diferencial seria esse, né? O poder de processamento nem é tão diferente. Então, por exemplo, uma 3060 com esse FSR3 está na mesma performance do que essa 4050 com o Frame Generation, entendeu? Então, meio que caiu por terra você querer comprar uma 4050 ao invés de uma 3060 só porque é da linha mais nova, entendeu? Então, esse é o cenário atual. Claro que se você comprar a 4050, você vai estar mais seguro, né? E vai ter esse recurso mais bem implementado, porque é uma coisa que já está disponível, né? Já está lançada, já está atualizando, etc. Onde o FSR3 ainda está chegando, né? E chegou por mods por enquanto, então fique atento a isso. O design é bem sóbrio, bem clean mesmo, bem bonito, vem só com o logo ali da Avel na tampa e ele é todo de plástico também. O teclado RGB não é completo, tá? Você tem que escolher só uma cor, então é meio triste. Se você vai comprar um notebook gamer, você quer um teclado RGB espalhafatoso. E assim, ele é um notebook meio sem personalidade, tá? O design não é chamativo, o teclado não é chamativo, a carcaça não é chamativa, a tela não é chamativa, porque cobre só 45% do NTSC, né, das cores. Tem 250 nits só, o que não é tão brilhoso. Quanto, por exemplo, o Triton, que tem uma tela muito melhor, com 500 nits e tudo mais. Então é tudo meio básico. O processador dele ele é pior, tá, do que o do Triton. Então o Triton assim, é muito bom para produtividade mesmo, porque tem um processador que pega muita pontuação nos benchmarks. Mas ele é um processador ok. E a placa de vídeo aqui tá super bem implementada, porque ele é um dos campeões assim, de performance em jogos. Então, para jogos, ele está muito bem, tá? Ele conta com 16 GB de DDR4, já em Dual Channel, então tá tudo certo. E de armazenamento, ele vem com 512 GB mesmo de SSD. Bom, em conclusão, ele é um bom modelo, tá?
muito sóbrio, sem nada muito chamativo, com uma placa de vídeo que entrega muita performance. Então, o que eu falei no Triton, né, em termos de FPS dos jogos, aqui ele é mais do que isso, tá? Ele tem mais poder do que o Triton. E ele é uma boa opção porque ele fica abaixo dos R$6.000. Mas, assim, eu não sei, ele não tem muito glamour, sabe? Ele é meio qualquer coisa. Bom, agora o outro modelo que eu vou contar aqui aí sim é realmente um notebook de 4050 com um charme, né, com uns diferenciais bem legais, que é o Helios New 16 da Acer com a 4050. O principal problema assim, desse notebook é que ele não aparece para comprar. Tem pouquíssima disponibilidade. Quando aparece algum anúncio, acaba rápido as unidades. Então, fique atento a isso. Se você quiser esse modelo, e eu recomendo muito ele, infelizmente você tem que ficar aí todo dia procurando e quando aparecer você tem que comprar porque ele esgota. Ele vem com um processador i7 13700H que é mais potente, por exemplo, do que o do Triton. Então ele é uma máquina assim mesmo e equipado com a 4050. Ele já chegou perto até dos R$6.000, tá? Mas se ele tiver por R$7.000, você pode comprar assim de olhos fechados porque vale o conjunto, tá? Por mais do que 7.000, eu acho que aí não vale tanto. O design é lindo, tá? A tampa é de metal e por dentro ele é de plástico, o que é muito bom, porque a tampa sendo de metal você tem essa construção mais premium, né? Só que dentro sendo de plástico, o calor do processador não passa tanto para os seus dedos enquanto você está jogando. Tem um teclado RGB maravilhoso, de 4 zonas, super completo. A construção é bem premium, assim, é espalhafatosa, mas menos do que a do Nitro 5. E o Nitro 5 é todo de plástico, né? E aqui você tem já um acabamento em metal, a tampa em metal, é um design muito mais bonito. A tela dele é Full HD, contando com 165 Hz de atualização, 400 nits, ou seja, muito bom, né? Um bom brilho, e 100% do espectro de cores sRGB, tá? Esse espectro de cores sRGB, ele é menos exigente do que o espectro NTSC, mas mesmo assim ele traz aí uma tela boa, né, que cobre esse espectro de cores muito melhor do que os concorrentes aí que eu disse que tinha 45% só do espectro de cores NTSC. Então a tela dele é muito boa, só perde aqui para a tela do Triton. Também tem G-Sync. Então, assim, a tela dele é muito boa, né? Ele fica entre uma tela básica e a tela do Triton, que é a melhor tela aqui que eu comentei com vocês. Tem duas Thunderbolt 4, o que é muito incrível. E de resto ele é muito bom também. Ele tem 16 GB de DDR5 já, 512 GB, tá? De SSD, de alta velocidade. E assim, em termos de processamento, né? Em termos de poder gráfico, ele só perde para o próximo da lista, tá? Que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Só que ele é maravilhoso, assim, ele tem muito processamento, você vai jogar em Quad HD, etc, né? Então, é perfeito. Em Quad HD, se você tiver um monitor, né? Porque a tela dele não é 2K como a do Triton. Mas assim, você vai jogar os jogos numa qualidade boa, conseguindo aí 90, 100, até mais do que 100 FPS. E também não tem tantos problemas de aquecimento, o que é muito bom, ele é bem frio em relação aos seus concorrentes. Bom, chegamos no último, tá? O último notebook aqui dessa lista, e esse notebook é bem polêmico, tá? Pelo menos pra mim. É um notebook que vem equipado com uma 3070 Ti, ou seja, ele é muito potente, tá? Ele é o mais potente aqui dessa lista, assim, por muito. E ele tá na mesma faixa de preço desses aqui, tá? Só que eu vou discutir certinho aqui com vocês o porquê que eu acho que ele não é a melhor opção pra você. Eu tô falando do Acer Nitro 5, tá? Que vem naquela mesma carcaça do Nitro 5 baratão lá, da 3050, que foi o primeiro modelo que eu falei pra vocês, só que aqui ele vem equipado com a 3070 Ti. Ele fica entre os seus 6 a 7 mil reais, ele também tem pouca disponibilidade, então quando está disponível, se você realmente se interessar, é bom você já fazer a compra, porque acaba. E assim, qual que é o problema dele, tá? Ele tem um processador aqui bom também, como que chama o processador dele? Bom, eu não encontrei aqui o nome do processador, mas é um processador bom, tá? Mas não é muito potente para a placa de vídeo que tem ali. Então você tem uma coisa desbalanceada, você tem uma placa de vídeo muito boa e um processador ruim para essa placa de vídeo, entendeu? Ele é um processador da AMD, dos Ryzen, né? Mas não é um processador muito forte não, ele fica abaixo, muito abaixo aí dos outros processadores que eu falei aqui. Só do processador do Nitro 5 normal, que aí ele fica um pouquinho acima, né? Mas para essa placa de vídeo, esse que é o ponto. Ele é um processador fraco. E o que isso
gera aquecimento. Então ele aquece muito, ele passa dos seus 100 graus a vários momentos. Então você vai ter que fazer undervolt nesse notebook, ou seja, limitar a temperatura do processador via software mesmo. Só que aí eu acho que ele já fica uma coisa meio hostil, sabe? Porque ele passa dos 100 graus com facilidade, porque todo o conjunto não é bom. Você tem um pareamento de placa de vídeo com processador que não é compatível, digamos assim, tipo, tinha que ser um processador mais potente para essa placa de vídeo. E além disso, você tem uma construção de dissipação de calor muito básica, né? Para uma placa de vídeo dessa. Então, você está meio que forçando a ter um processamento melhor, um poder gráfico maior, num preço baixo, mas você está forçando essa máquina a todo momento. E eu tenho medo, ao longo do tempo, se ele não vai dar problema. Além disso, o resto do notebook é muito básico nessa faixa de preço. Então, ele tem a carcaça toda de plástico, ele tem a tela que não tem as cores incríveis, cobre só 45%, como eu tinha dito, igual as outras telas que eu falei. Ele não tem G-Sync, ele não tem nada de diferente. Ele tem um teclado RGB, tá? Legalzinho, de 4 zonas. E é isso. Ele tem 16 GB de DDR5, que é muito bom, tá? Realmente, pelo preço, incrível. E isso aqui me pega bastante, assim, em favor dele, que ele tem 1 TB de armazenamento de SSD. Nenhum desses que eu comentei com vocês tinha 1 TB, né? E hoje em dia 1 TB é um armazenamento bem legal e que a gente precisa, né? Então, cara, ele é bom, tá? Eu compraria ele sim, mas dentre esses aqui, eu acho que não precisa de tanto poder assim e ele é desbalanceado e isso me pega. Essas altas temperaturas assim extremas. Só que assim, a placa de vídeo dele tem 8 GB de VRAM, tá? É outra, não é a memória RAM, tá? É a RAM da placa de vídeo. O que não tem em nenhuma outra placa que eu falei aqui. Todas têm 6 GB. E a mais básica do Nitro 5 com a 3050 tem 4 GB. Então assim, é uma puta placa, né? E é uma placa que tem um poder semelhante às 4060 ou 4070, né? Ou seja, ela está semelhante com placas da outra geração, da geração mais atual. Então assim, pelo valor, realmente vale a pena, mas como conjunto, e é o que eu vou chegar na minha conclusão daqui a pouco, eu prefiro o Triton 300 SE, que tem uma tela muito melhor, uma construção muito melhor de metal, que fica operando em temperaturas boas, né? Não baixas, mas boas, seguras. Então eu acho que o Triton 300 SE é um conjunto muito melhor do que este notebook aqui com a 3070. Só que se você quer só poder mesmo gráfico, aí você tem que comprar esse, porque o custo-benefício é incrível, porque ele é barato, digamos assim, e entrega uma placa de vídeo top de linha. E assim, eu fico pensando assim, por exemplo, um PlayStation 5, ele é grande daquele jeito, né? O modelo Fat, ele é maciço daquele jeito porque ele tem ventoinhas e um sistema de resfriamento muito bom. Então assim, não pode aquecer muito. Quem lembra do Xbox 360 e do PlayStation 3 com os seus anéis da morte, né? Então eles quebravam mesmo por conta do aquecimento. E eu fico pensando aqui, se você jogar, se você usar esse computador para jogar todos os dias, igual um videogame, e fica aquecendo desse jeito para ter a performance, será que isso também não vai danificar esse notebook, né? Se, por exemplo, em máquinas para jogar como o PlayStation 5, eles investem tanto no sistema de resfriamento, porque eles sabem que isso é muito importante para a longevidade do produto, então eu acho que isso aqui está desbalanceado e é perigoso, entendeu? Então eu não recomendo por conta disso. Mas em termos de performance, cara, é absurdo pelo preço que você paga. Você está pagando barato, digamos assim, um notebook que tipicamente custaria 12, 13, 14 mil reais, entendeu? Bom, se você tá aqui no vídeo até agora, acho que você gostou desse vídeo, né? Pelo amor de Deus, porque que vídeo grande, meu Deus.
Então eu peço para que você se inscreva no canal, tá? Que eu vou trazer outros vídeos aí com outros produtos eletrônicos no estilo desse aqui, né? Comparando os melhores modelos para você conseguir comprar realmente o que vale a pena, o melhor custo-benefício e para você usar o seu dinheiro de uma forma inteligente, tá? Recentemente eu fiz um vídeo também do Cubadisco Bluetooth, que é um fone de ouvido bem legal, custo-benefício, que eu vou deixar linkado no card, eu peço de coração. Concluindo o vídeo, conclusão, tá? Primeiro ponto, qual é a minha escolha dentre esses notebooks? Triton 300 SE, sem dúvidas, tá? Por quê? Ele é um notebook com uma construção muito sofisticada, todo de metal, que trabalha em uma temperatura super segura, que tem uma placa de vídeo potente, que vai rodar qualquer jogo em altos frames por segundo, ou seja, com um bom desempenho. Ele tem um processador melhor do que a média aqui dos notebooks que eu mostrei. Então, para produtividade, ele é maravilhoso. Além disso, e eu acho que esse é o principal ponto, ele tem dois luxos que me pegaram, assim, que eu falei, cara, eu quero esse notebook. Primeiro, a tela, que é espetacular. Ela tem todo o espectro de cores que você precisa. Então, se você trabalha com imagens, por exemplo, cara, absurdo. Ela tem G-Sync, ela tem 240 Hz de atualização, ela é Quad HD, ela tem HDR. Cara, é uma tela assim que eu vou querer assistir filme nessa tela, eu vou querer assistir séries, eu vou querer consumir todo o meu conteúdo nessa tela, porque é realmente uma tela muito boa. Acho que eu nunca vi uma tela tão boa quanto essa. Então, se você fosse comprar um monitor com essas especificações, eu acho que você gastaria um bom dinheiro só nesse monitor, por exemplo. Então, eu acho que ele vale muito a pena, tá? E ele é chique, cara. Ele tem um ar de luxo, sabe? Que você não tem, por exemplo, com a linha Nitro 5, que tem uma construção em plástico e bem espalhafatosa, né? Bem aquele plástico bem gamer, assim, sabe? Aquela coisa bem, sabe? Coisa que não é sofisticada. É bonito, mas é uma outra pegada, sabe? Esse aqui é muito mais luxuoso, muito mais sofisticado. Então, por isso eu escolheria o Triton 300 SE. Agora, se você quer processamento, poder de processamento, poder gráfico, vai no Nitro 5 3070 Ti e faça algumas orações para ele não esquentar tanto e seja feliz, porque realmente ele vale a pena pelo preço. E agora, se você quer um notebook que seja mais equilibrado e mais seguro, digamos assim, por estar mais moderno, eu escolheria o Helios 16 Neo, né, com a 4050. E só porque ele tem a 4050, tá? Que é a placa de vídeo que já está atualizada, que é da linha 4000, entende? Então você tem todas as novas tecnologias embarcadas ali, que, ao meu ver, não fazem tanta diferença. Como eu disse ali naquela história de FSR3 versus Frame Generation, né? Que o FSR3 vai substituir o Frame Generation, ao que tudo indica. Só que ali você tem outras tecnologias legais também. Então você tem mais... você consegue rodar melhor Ray Tracing, por exemplo, que é uma tecnologia que já está nos jogos. Você tá atualizado, entendeu? É isso. Mas, de novo, eu não acho que essas tecnologias da 4050 sejam mais interessantes do que você ter um conjunto tão top quanto o do Triton, entende? Então por isso que eu escolho ele ao invés do Helios 16. E além disso, o Helios ele não está disponível. Então hoje, por exemplo, ele não está disponível em nenhum lugar na internet. Então tem isso. Então se ele não estiver disponível e você quer uma coisa semelhante a ele, aí eu iria no Avel Storm BS, que também é bacana, não é tão luxuoso quanto ele, mas você tem a placa de vídeo moderna da linha 4000 também. Então é isso, cara. Resumindo, todos esses notebooks nas faixas de preço valem a pena, tá? Todos eles, sem exceção. Porque tem placas de vídeo potentes e tem custo-benefício. Então é isso que eu queria passar para vocês. E, óbvio, se você não quer gastar tanto dinheiro assim, você pode ir no Nitro 5 com a 3050, que também é muito bom e que vai te atender bem. Eu não compraria ele porque eu acho que vale a pena você guardar um pouquinho mais de dinheiro para ir para uma 3060, por exemplo. Você fica mais seguro em termos de longevidade do seu notebook para jogar os jogos futuros.
Então, essa é a minha opinião, mas assim, o Nitro 5 você fala assim, cara, não quero gastar, não, caguei. Você compra ele barato, digamos assim, parcela e tá tudo certo, você vai ter um ótimo desempenho, você vai conseguir fazer tudo o que você faz com os outros notebooks que eu mostrei que são mais caros. Isso é um fato. Não na mesma qualidade, né? Óbvio, mas você vai conseguir fazer. Então eu acho que é isso. Se você quer custo-benefício, é o Nitro 5 com a 3050. Se você quer o mais balanceado de todos, é o Triton 300 SE. E se você quer chutar o pau da barraca e ser feliz e ser vida louca, você vai pro Nitro 5 com a 3070 Ti. É isso. Essas são as minhas recomendações para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ficou um vídeo muito longo, mas eu acho que ficou legal porque foi um guia de compras para você que quer comprar um notebook gamer. Se você assistir esse vídeo aqui, você não precisa assistir nenhum vídeo mais na internet, porque eu já assisti e compilei para você aqui essas informações. Então é isso. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal e volte sempre a Zeoland.